Eunílio Monteiro da Costa, o Barba, apelido que ganhou no chão de fábrica, nasceu em 8 de julho de 1958 na cidade de Água Boa, em Minas Gerais. Mas ainda criança, foi morar com a família em São Bernardo do Campo. Foi na cidade do ABC Paulista, trabalhando como tapeceiro e depois como metalúrgico por mais de 30 anos, que descobriu a militância política e sindical. Foi diretor da Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT. Também fez parte da direção executiva do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, com mais de 60 anos de história. Em 2014, foi eleito pela primeira vez como deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Já está no 3º mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo, tendo sido reeleito com mais de 108 mil votos em 2022. É coordenador de 2 frentes parlamentares, de apoio ao programa Minha Casa Minha Vida e também em defesa de uma reforma tributária justa e inclusiva. Nesta 20ª legislatura, o deputado Teunílio Barba também foi eleito primeiro secretário da Assembleia Legislativa de São Paulo, atuando diretamente no comando de todas as atividades administrativas e parlamentares da Alesp. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado, com informação de qualidade e de interesse de toda a população. Conexão Paulista tem edição especial neste mês de novembro, em que celebramos o Dia da Consciência Negra. E para falar sobre a luta pela igualdade racial, recebemos o deputado Teunílio Barba, do PT, primeiro secretário da Alesp e autor da lei que tornou o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, feriado no território paulista. Legislação que foi seguida pelo governo federal com a implantação do feriado em todo o país a partir deste ano. Deputado, seja bem-vindo e obrigada por participar do nosso programa. Obrigado, Renato. Obrigado, Priscila. Saudar a todos vocês, saudar o Cosmo, saudar a todos os trabalhadores que estão aqui operando para que nós possamos ter um bom programa. Com certeza. E no programa de hoje a gente conta com a colaboração dos jornalistas Cosmo Silva, da TVT, muito obrigada, e também da minha colega Priscila Silvério, aqui da Rede Alesp. Deputado, a gente começa a edição de hoje falando sobre a lei de sua autoria que tornou o Dia da Consciência Negra feriado em São Paulo. Vamos acompanhar agora o trecho de uma entrevista que o senhor concedeu sobre o tema para a Rede Alesp e daqui a pouco voltamos à nossa mesa. É uma reparação do Estado de São Paulo com o nosso povo preto, o nosso povo negro, porque o Estado de São Paulo foi um dos últimos a acabar com a escravidão aqui no Brasil. E a importância do presidente Lula e da Câmara dos Deputados, do Senado, aprovar, é também fazer uma reparação com todo o nosso povo negro, né, que veio trazido da África para cá. Não veio porque quiseram, porque foram convidados. Veio trazido com bolas de ferro na canela, veio trazidos, vários morreram durante a travessia do Oceano Atlântico. Deputado, o senhor disse na entrevista, a lei é uma reparação para fazer parte do calendário oficial, sendo uma mobilização importante na luta contra o racismo. É isso mesmo? Na verdade, a lei começa uma reparação, né? Ela faz parte desse processo de reparação com o nosso povo preto, o nosso povo negro, negros e negras, porque o racismo e a escravidão tem que ser combatida. A escravidão no mundo ela teve modelos diferentes. A escravidão no Brasil foi feita por uma questão de cor, de raça, de pele. Porque houve escravidão em outros países. De que maneira? Também, né, levando negros presos, mas houve lá no passado países que entrou em guerra, e aí você ganhava a guerra, você tornava aquele povo daquele país escravo. Isso houve muito na formação da humanidade, né? Se você olhar antes de Cristo, mesmo depois de Cristo. Então, agora não. A escravidão no Brasil começa com um processo da coroa portuguesa capturando os negros na África,
capturando trabalhadores braçal, mas também trabalhadores, capturando também gente que era descendentes de reis africanos, de príncipes, né? Também foram capturados e trazidos para cá. Então, por isso que eu disse na entrevista isso. Começa um processo de reparação, ele está longe ainda de ser consagrado, né, consolidado, porque ainda existe o povo dizendo que ele é preto de alma branca, que ele é preto, mas é gente boa, e que a sexta-feira é preta, né? Então, assim, às vezes tem pessoas que falam de maneira imperceptível, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que falam porque são realmente racistas. E você tem o racismo estrutural e o racismo institucional. Onde está o estrutural? Está na forma de você. E tem o racismo ainda também a questão social. Quando você vai discutir a questão do acesso às coisas, né? Do acesso ao IDH, por exemplo. O que mede o IDH, Renata? O que mede o IDH são 3 indicadores. Depois eles subdividem em cada item. Você mede o IDH através da renda, né, da acesso à saúde, que mede a longevidade, e do acesso à educação e habitação. É esse tripé que você mede o IDH, para ver como é. Quanto mais próximo de um, melhor ele é, e depois eu vou falar disso, né? E a Gini, quanto mais próximo de 0, melhor ela é. Então você tem vários tipos de racismo no Brasil. Por que eu falo do racismo social? Onde é que está jogado os nossos negros e as nossas negras? Nas encostas dos morros, nas comunidades, nas periferias, né? Então, se você medir o IDH da periferia de São Paulo é uma coisa, quando você medir do centro é outra, né? E nós fizemos uma pesquisa sobre esses dados, fizemos um levantamento que depois eu vou expor aqui durante o programa. Então, essa é a maneira do processo excludente que existe, né? No estrutural, ele está onde? Os negros não têm acesso aos cargos de poder, de mando, de determinação, de quem dirige, né? Nos poderes representativos, judiciário, legislativo, no executivo. Poucos conseguem ter esse acesso. Então, para nós aprovar essa lei, para nós foi muito importante. E onde é que está o da questão da equidade social? Está na diferença salarial, né? O Brasil e o mundo têm uma diferença salarial entre homens e mulheres, que bate na casa dos 30%. Agora, quando pega um homem branco com um homem negro, está na casa de próximo de 30%. O homem branco contra a mulher branca está na casa dos 30%. O homem branco contra a mulher negra está na casa dos 50%. Né? Então, quer dizer, você vai somando, vai somatizando essas coisas e vai olhando como é que como é que o nosso povo negro consegue ter acesso em alguma coisa. Então, é uma luta que nós temos muito grande pela frente. Eu acho que começa um processo importante sendo debatido. Hoje já tem alguma grande mídia mostrando negros e negras, né? Então, mas ainda é um debate que nós vamos ter muitos desafios pela frente. Jornalista Cosmo Silva, você é o nosso convidado, por favor, fique à vontade. Obrigado pelo convite, uma honra muito grande fazer parte dessa mesa, sobretudo de um deputado eleito pela cidade que eu moro, e um deputado que se identifica como preto e está aí lutando exatamente por conta das causas, e esse mês é muito propício para isso. E mais do que nunca, quando ele vem e luta por esse feriado nacional com um projeto de autoria, lembrando que já tinha uma luta na casa, mas a partir do teu projeto de lei que se consolidou e o estado de São Paulo inteiro tem um feriado do Dia da Consciência Negra. Quando a gente fala de reparação histórica, Bárbara, isso é muito importante, porque só quem é preto, quem já andou no supermercado e já viu um segurança seguindo, só quem é preto que quando entra em um lugar de destaque de poder e todo mundo vem com olhares distintos,
com a pergunta de o que essa pessoa está fazendo aqui, porque os pretos não são enxergados e para a sociedade branca, cheia de privilégios, não acredita que os pretos têm que estar nesses lugares de decisão e de poder. E eu queria te ouvir como é que ser um autor de um projeto de lei tão importante, sobretudo quando a gente, nos dias de hoje, ainda a gente ouve que essa questão do Dia da Consciência Negra é mimimi, que racismo não existe no Brasil, não existe em São Paulo, não existe nas escolas. Eu queria te ouvir sobre essa questão da importância do Dia da Consciência Negra e lidar com essas questões ainda do dia a dia, que racismo não existe aqui nem no Brasil. Eu me deparei no primeiro semestre desse ano, andando lá no Jardim Silvina, uma região, um bairro que eu morei, de São Bernardo, é muito próximo do bairro que eu moro ainda hoje, e a gente estava exatamente distribuindo a revista que nós fizemos no primeiro semestre, fizemos em junho desse ano, né, e abordando as pessoas, entregando, falando da nossa luta, falando da luta da classe trabalhadora no geral, né, mas também falando da questão dos negros, das negras, dos pretos e pretas. Aí uma mulher loira perguntou para mim, quando é que vai ser o Dia dos Brancos? Eu falei, olha, pode ser que na história da humanidade, com certeza, teve algum branco escravizado, tenho certeza disso. Né, numa luta onde teve uma guerra entre um país e o outro, e o perdedor foi escravizado por aquele país vencedor. Isso aconteceu na história da humanidade. Isso aconteceu com várias tribos, com vários, independentemente da cor. Olha agora, quanto tempo nós vivemos o processo de escravidão, né? Nós fizemos agora 136 anos, né, que nós somos, que veio a famosa Lei Áurea, né? E na hora que veio a famosa Lei Áurea, onde a princesa Isabel assina, o que aconteceu com os negros? Os negros foram expulsos da senzala, foram jogados na beira da estrada, passaram a morrer de fome, de frio, de sede, de várias doenças, de tempestades. Não foi feito como Joaquim Nabuco defendia lá em 1808, que tinha que encerrar o processo de escravidão no país com reforma agrária. Ele não era nenhum cara de esquerda, era um cara progressista, né, para a época. E defendia que tinha que acabar com a escravidão e fazer um processo de assentamento dos negros na terra, processo de reforma agrária. Qual foi o processo que sobrou para os negros? Foi se aquilombar. Né? Nos quilombos, os negros montou ponto de resistência. Né? E a importância do feriado é exatamente para isso, para homenagear os quilombos, mas principalmente para homenagear o povo negro e homenagear Zumbi dos Palmares, Dandara, Zumbi dos Palmares, Anastácia, vários que lutaram aqui no Brasil e pelo mundo afora. Então, essa história de mimimi é algumas pessoas brancas querendo dizer que os negros estão com mimimi. A minha origem é negra, né? Você é mais retinto do que eu. A Yara é bem mais retinto do que nós dois. Então, assim, eu não sinto tanto na pele o que você sente, mas eu sinto enquanto classe trabalhadora. Enquanto trabalhador do chão de fábrica, quando eu cheguei aqui na casa, um deputado sindicalista e tal, alguns olhavam meio torto assim, né? Lá vem esses caras do sindicato encher o saco, né? Alguns, olha, aqui na casa, eu olho o movimento estudantil, falo, lá vem um pessoal do movimento estudantil encher o saco, porque é assim que eles tratam. Por quê? Eles têm resistência a qualquer processo de resistência que eles enfrentam. Então, o poder sempre esteve na mão de uma elite branca. E quem é essa elite branca? É a elite da Paulista, da Faria Lima, né? A elite brasileira. Então, se a gente imaginar que essa elite no Brasil é em torno de 200 mil pessoas, que é da classe média, média alta mesmo, que detém o poder econômico na mão. Mas tem uma parte também de uma elite, não de uma elite, mas uma classe média, né, ali entre 2, 5 salários, 6 salários, 7 salários, que também começa a achar que ele está embranquecendo, porque ele já se acha classe média. Então ele tem um processo de mudança cultural, de querer mudar a nossa história, né? Se a gente for discutir a história do Carnaval de São Paulo e do Brasil, é a mesma coisa. Por que nasce o Carnaval?
O carnaval nasceu à toa assim? Não, o carnaval nasce como resistência da luta do povo negro. Né? Se você pegar as 5 principais escolas de samba que nascem aqui em São Paulo, Lava Pés, Pirata Negro, a Vai-Vai, a Peruche, não lembro o nome das duas, acho que é X9 e mais uma outra, que são as escolas tradicionais que nascem em São Paulo, com modelo de resistência, que nasce do bater dos tambores, né? Os negros, depois libertados, começam a montar. E nasce tudo em pontos onde tinham negros concentrados, aqui no estado, aqui na capital. E aí, quando eles passavam na rua cantando o seu enredo, cantando o seu carnaval, o pessoal atirava saquinho de xixi das janelas, dos prédios, jogava água, jogava ovo, e eles não recuaram, eles continuaram resistindo até que o carnaval hoje se transforma numa coisa que é parte comercial e parte de trazer turismo para a cidade e tal, mas ele nasce com uma resistência. O samba nasce com uma resistência, a capoeira nasce com uma resistência. As religiões de matriz africana cultuada aqui, com sincretismo religioso, que é dar o nome de cada orixá ou de cada entidade a um santo da Igreja Católica, é um modelo de resistência. Então, esse povo branco não passou por isso, né? Mas não é todos os brancos que são assim. Tem que separar, porque você acompanha o apartheid na África do Sul, teve muita gente branca que apoiou, né, o fim do apartheid, lutou, né, foi preso, morreu, né, a mesma coisa. No Brasil teve gente, a mesma coisa se olhar a história do John Lennon, apoiou a luta dos Panteras Negras, né, no final da década de 60 e início da década de 70. Então, assim, tem gente que tem uma outra consciência. Agora, essa história de mimimi nós não podemos aceitar, porque tem que perguntar para o negro lá da Curva dos Pretos, lá da rua que eu moro, tem um pedaço da rua, chama Curva dos Pretos. Foi formado por uma comunidade que era só negro. Brancos lá no meio eram intrometidos. Hoje já tem alguns brancos lá no meio. Já falei isso aqui em outro programa o ano passado. E que tem uma convivência tranquila, legal tal, mas foram morar lá por quê? Lá é uma ocupação, né? Então é chamado. E ali a grande maioria são parentes, primos, tios, irmãos, e foram morar no quê? Numa ocupação, né? Ocupando pedaço, virou uma comunidade. Dali nasce um time chamado Marabá, eu sou fundador desse time. E ali ganhou o apelido de Curva dos Pretos. A Yara fala Curva dos Pretos, não, dos pretos e das pretas, né? Está correto, é isso, porque nós temos que combater todo tipo de preconceito, inclusive o preconceito contra as mulheres, o feminicídio, o machismo, o racismo, a intolerância religiosa. Quer dizer, a nossa luta é grande, né? E o Brasil, nesse último período, com a ascensão dessa direita e extrema-direita, começou a realçar o ódio, né? Deixou o processo civilizatório de lado e começou a ressaltar o ódio. Então, nós temos um grande trabalho pela frente de combater todo tipo de ódio, raiva, preconceito, machismo, LGBTfobia, homofobia, né? Então, é uma tarefa e essa casa é uma casa de leis e precisa ajudar a cuidar disso. E ainda bem que todos os deputados aprovou, né, de maneira assim, ninguém botou óbice no nosso projeto. No Conexão Paulista, chamamos agora Priscila Silvério. Obrigada, Priscila. Eu que agradeço. Bom, deputado, nós temos vários tipos de racismo, né? Eles começaram a ganhar nomes, então, racismo institucional, como o senhor já disse, que acontece ali em questões profissionais ou nas funções que as pessoas podem estar e em cargos de chefia, também estrutural, quer dizer, o estrutural que eu acabei de falar, também cultural, religioso, e um outro que é o recreativo, que é aquela brincadeira, né, que não existe, mas de ofender o outro, né, usando ali a cor da pele. Enfim, nós tivemos também uma mudança há pouco tempo, que colocou ali o crime de racismo e injúria racial, que eram crimes diferenciados e até com punições diferenciadas juntas. Até a prisão, antes podia pagar ali uma
né, uma forma para se safar daquilo, e agora não, agora é prisão mesmo. O que o senhor fala disso, esse endurecimento também da lei? Bom, importante, Priscila, o presidente Lula fazer essa alteração na lei, que a pessoa ia lá e praticava o racismo com você, botava o advogado do lado e falava que era injúria racial. Então saía da delegacia, pagava uma multa, saía de lá livre, ia continuar praticando. A partir do momento que tornou a injúria racial como crime, né, inafiançável, você começa a ir consolidando um processo de realmente de ter política antirracista. Isso é importante. Angela Davis já dizia, não basta a gente combater o racismo, nós temos que ser antirracista. Então, esse é um processo que nós vamos fazendo, que nós vamos ter lutando. Nessa casa aconteceu, nós tivemos que elaborar nessa casa, a partir da direção da mesa, né, com a coordenação do presidente André do Prado, minha coordenação, do Rogério Nogueira, mais o Instituto SOS Racismo, mais o Instituto Legislativo Paulista, com a anuência de todos os deputados e deputadas, são 25 deputadas nessa casa, 69 deputados, né, consultamos vários especialistas para criar uma cartilha comportamental nessa casa, porque teve deputados ofendendo aqui, na legislatura passada, ofendendo uma deputada que era mulher trans, ofendendo outras deputadas por conta da sua questão ideológica. Eu, quando cheguei nessa casa, o primeiro projeto que eu apresentei nessa casa foi lá em 2015. O que estava acontecendo? O primeiro projeto que nós apresentamos, que era o enfrentamento à intolerância religiosa. Por que nós apresentamos esse projeto? Porque a deputada Alice Brandão, minha amiga, para aproveitar para mandar um abraço para ela, uma grande deputada que também nos ajuda nessa luta, estava sendo muito atacada nas suas redes sociais, por conta da sua origem, por conta da tua religião de matriz africana, por conta da Umbanda, por conta do Candomblé, né? Qual que é o tripé do Candomblé? É o Queto, o Gegê Nagô e o Banto. E a Umbanda é uma religião brasileira, mas muito co-irmã, né, do Candomblé. São quase gêmeas siameses, né? Para quem está nos assistindo, gêmeos siameses são aqueles que nascem no Sião, que é a primeira história de gêmeos que nasceu grudados. Então, colados um no outro. Então, nós resolvemos, e no Rio de Janeiro os templos estavam sendo atacados, os terreiros estavam sendo atacados. Em Diadema foi atacado o templo de Mãe Menininha do Cantuá pela GCM de Diadema. Nós fomos lá conversar com o comando da GCM, porque as igrejas evangélicas montam um templo, fazem seu culto, suas orações alto, né? Ninguém reclama. Né? Você monta um terreiro, na hora que bate uma batidinha de tambor, todo mundo quer chamar a polícia, né? Dizendo que está quebrando a ordem do silêncio e tal. Então nós fomos lá dialogar com o comando da GCM, dizendo que a gente não podia permitir aquele tipo de violência contra uma religião de matriz africana, né? Então tudo isso é uma somatória daquilo que nós vamos enfrentando. Mas nós vamos vencer essa batalha, nós não vamos parar de lutar. E aí nos levou a fazer esse projeto do enfrentamento à intolerância religiosa em 2015. Em 2016 ele virou tema da redação do Enem, e lá em 2016 foram mais de 6 milhões de alunos que participou do Enem. Se não me engano, quase 8 milhões de alunos. Né? Era a redação do Enem. E agora se repetiu novamente qual que é a importância, né, da questão, não me lembro agora o termo correto que foi usado, no Enem agora que se encerrou domingo passado, falando da importância da questão da influência do povo afro, né, na nossa formação, na nossa cultura, né? E o povo africano trouxe para cá muita coisa, muita sabedoria, né? Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Exatamente. Então, o nome é grande, né? Mas eu achei extremamente importante. Esse projeto não foi à frente aqui na casa. Eu apresentei, acho que 7 ou 8 projetos, tudo ligado à questão
do povo afrodescendente ou afro-brasileiro. Né? E chegava nas comissões, né, havia pedidos, né, de vista e sentaram em cima dos projetos. Alguns foram plagiados para botar outras religiões. Não tive problema, dialoguei com todos os deputados e fomos fazendo. Agora, é um processo grande, Priscila. É um processo que ele vai... Eu espero que a gente acabe logo com ele. Que a gente resolva logo esses problemas no país. Não será fácil, Priscila. Depois eu vou dar alguns dados para vocês aqui, que vocês vão ver. Isso aqui é uma pesquisa que nós fizemos, né, sobre o IDH. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Deputado, pelo que o senhor fala e pelo que a gente percebe, até em função agora também do feriado da consciência negra se tornar um feriado nacional para conscientização, tudo faz parte da questão da cultura, do respeito e do dia a dia da comunidade de todo um país. E eu dou um exemplo bobo, bobo, mas muito importante, que é a questão da criança que ganha de Natal, ganha de presente, a menina que ganha uma boneca negra, que antigamente não tinha e que hoje já tem muito mais. Já existe isso. Isso é importante no dia a dia, desde pequeno, isso ser incutido no dia a dia das famílias. E é com isso que as pessoas vão alcançar, e a própria população negra, maior respeito em toda a sociedade. Eu acho que é importante isso, mas eu acho que tem outras questões tão importantes quanto essa. Por exemplo, a implementação da Lei 10.639, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Porque o processo no investimento na educação é que você forma as pessoas. E nós precisamos formar, desde o nosso ensino de base, o combate ao racismo, o combate a todo tipo de preconceito, seja ele religioso, seja ele o preconceito contra as mulheres, tal. E aí vai vir gente dizendo que isso é ideologia de gêneros. Não é ideologia de gênero. A palavra gênero, né, ela define o que é homem ou mulher, feminino ou masculino, moça ou rapaz, né, meninas ou meninos. Então é impossível, quando você ouve numa casa dessa, um debate sobre isso, a pessoa fala que ideologia de gênero, né, e vai misturando toda uma pauta identitária com a questão de ideologia de gênero. Ideologia, ela é política. Ideologia tem nada a ver com gênero. Gênero define que você é feminino ou masculino, ou é homem ou mulher, é moço ou rapaz, é menino ou é menina, sabe? Então, eu acho que todas as ações que puderem ir nesse sentido, né? Eu quero ver um Papai Noel negro, né? Sabe? Acho que era legal, sabe? Ontem à noite, eu fiquei até tarde assistindo a matéria sobre os quilombos, né? Nós temos ainda, hoje no Brasil, 1.300.000 quilombolas. E o estrago lá no Rio Grande do Sul, a parte da cidade onde é boa está sendo recuperada. Mas lá nos quilombos, continuam as pessoas com a casa destruída, com seu barraco, com a sua casa destruída, sua casa de madeira destruída dentro do quilombo, né? Então, esse mês de novembro, nós não podemos deixar ele só com base no dia, né, estadual da consciência negra ou dia nacional da consciência negra. Tem que ser um mês inteiro, né, de debate sobre o tema da questão racial. Mas eu aproveito para sempre incluir. Por exemplo, durante o mês de agosto, todas as atividades políticas que eu fiz, eu falei o tempo todo da violência contra a mulher, do agosto lilás, que é o mês de combate à violência contra a mulher. É o combate ao feminicídio, é o combate à violência contra a mulher, é o combate ao constrangimento, é o combate ao assédio moral, ao assédio sexual, porque faz parte da vida de uma casa de leis e criando políticas e trazendo esses debates à luz do dia para que a gente possa se tornar uma sociedade mais civilizada. E não é mais tolerante, é uma sociedade que respeita, né, aquilo que a outra pessoa que está lá do outro lado, que é um ser humano, é. Entendeu? Então, eu acho que isso para nós é muito importante.
Hoje estamos no Conexão Paulista entrevistando o deputado Teonílio Barba, do PT. Fazemos um breve intervalo agora, voltaremos em instantes. Fique com a gente. Conexão Paulista está de volta e nesta edição especial sobre consciência negra recebemos o deputado Teonílio Barba, do PT, primeiro secretário da Alesp. Deputado, mais uma vez, obrigada pela presença. O senhor falou tanto do IDH, gostaria que o senhor falasse sobre os índices que o senhor tem em relação à população negra. Eu já começo dizendo que últimos dados revelam que acho que 70% da população carcerária do país é negra. Por favor. Olha, primeiro, o Renata e Priscila, Cosmo, a grande maioria da população carcerária do país é negra, 70% a 75%. E pode-se considerar que nesse meio tem muita gente que está presa e até hoje não foi julgado sequer. Porque o nosso processo judiciário, você é preso aqui hoje, você não tem acesso ao direito, você tem a Defensoria Pública. Quantos defensores públicos existem no estado de São Paulo? Defensoria Pública no estado de São Paulo deve estar fazendo 20 anos, 20 e poucos anos. Deve ter algo em torno no quadro do corpo da assessoria pública, da Defensoria Pública do estado de São Paulo, algo em torno de talvez 900 trabalhadores, 900 servidores aqui do estado de São Paulo para atender o estado de 44 milhões de pessoas. Isso me permite muitos docentes, né? Então, quando eu não tenho condições de contratar um advogado, o Estado é obrigado a me garantir assistência jurídica gratuita. E nessa assistência jurídica gratuita, hoje tem mais ou menos algo em torno de próximo de 60% da população carcerária do Brasil que não passou por julgamento. Estão lá presos, sem saber se realmente cometeu algum tipo de crime ou não. Quer dizer, então você tem um problema gravíssimo, e a grande maioria dessa população é negra. Eu falei desde o começo dessa entrevista, quando a gente pega, você tem duas coisas para medir no Brasil. Um é o IDH. O IDH, quanto mais próximo de 1, melhor ele é. Como é que mede o IDH? Ele é de 0 a 0,49, ele é baixo. De 0,5 até 0,79, ele é médio. A partir de 0,8 até 1, ele é alto. Se você pegar o Brasil inteiro e excluir toda a população negra, mais os povos originários, os indígenas, extrair tudo isso, o IDH do Brasil sobe para próximo de 1. Deve ficar na casa de 0,94, 0,95, 0,96, a depender do estado ou da cidade, pode chegar até 1. Porque ele está com base em 3 coisas: na renda, no acesso à educação e o acesso à saúde. Então ele mede a longevidade, né? Mede a renda, a habitação e a educação. Onde é que moram os negros? Na periferia. Então onde é que moram os negros? Nas encostas dos morros, nas comunidades. Então nós fizemos uma pesquisa aqui de várias cidades de São Paulo, né, onde o IDH, quando a população se autodeclara negra, ela fica sempre abaixo de 8, né? Fica ali entre a casa dos 5, do 0,5 até o 0,73, 0,74, 0,74. Mas eu queria pegar como grande exemplo a capital, que eu acho que esse é um grande exemplo para a gente entender. Nós pegamos aqui os 20 piores bairros de São Paulo e depois o centro, para mostrar o tamanho do IDH. Nós pegamos 20 piores bairros: Marcilac, que é lá no fundo da Zona Sul, Parelheiros, lá no fundo da Zona Sul, Lajeado, Jardim Ângela, Zona Sul, Iguatemi, Jardim Helena, Grajaú, Itaim Paulista, Vila Curuçá, Cidade Tiradentes, na Zona Leste, São Rafael, Zona Leste, Guaianazes, Zona Leste, Brasilândia,
Então, todos esses locais aqui, o IDH, melhor condição dele é 0,767. Aí fizemos um contraste para ver. Aí pegamos os melhores IDH dos bairros da cidade de São Paulo, né? Pegamos Moema, 0,961. Próximo de 1. Pinheiros, 0,96. Perdizes, 0,96. Jardim Paulista, 0,96. Alto Pinheiros, 0,95. Itaim Bibi, 0, sabe? Só os bairros que compõem o centro da capital. Então você olha, quem é que mora nessa região? População branca. A população que tem acesso a todos os meios, bens de transporte, melhor saneamento básico, melhor logística de transporte, metrô muito próximo, né? Os melhores condomínios, os melhores, tudo, né? Você entra no bairro de Moema, são os casarões, né? Então, isso é para mostrar o contraste. Como essa questão racial está associada a um processo de exclusão social, né? De exclusão social. Olha o que nós estamos debatendo nessa casa. Tem 2 projetos sendo debatidos nessa casa. Um agora é a PEC 9, que trata da retirada de quase 10 bilhões de reais da educação para botar na saúde pública do Estado de São Paulo. A saúde necessita, lógico que necessita, mas por que não retirar dos quase 69 bilhões que nós vamos dar de isenção para o setor industrial, serviço e comércio aqui no Estado de São Paulo ano que vem? Vai lá, tira 10, reduz o tamanho da renúncia fiscal e bota na saúde. E mantém lá os 30% da educação, porque a Constituição Estadual fala que você tem que gastar 30% com a estadual e a federal, com educação. Né? E parte desse dinheiro que estão gastando hoje com educação, eles gastam também para poder pagar os inativos. Então, hoje o governo estadual, ele gasta algo em torno de 28,3% e o restante é para pagar os aposentados, os inativos, né? Eu não gosto muito dessa palavra inativo, mas é como é chamado tecnicamente. Eu gosto de chamar de trabalhadores que adquiriu o direito de aposentar e se aposentou. Então, esse é um dos contrastes, porque é um governo que não está preocupado com a educação. Por quê? Ele está preocupado com essa educação aqui desses bairros de ricos que eu falei, com a turma da Paulista, a turma da Faria Lima. Esse povo aqui, bota o seu filho na escola desde a da creche, desde lá do ensino infantil. Aí quando faz toda a formação até o ensino médio, com os melhores colégios que tem, aí vai disputar as melhores universidades. Vai disputar a Unesp, USP, Unicamp, as federais, as melhores que tem. Vai disputar as PUCs. Então, assim, é um governo que não está preocupado com a educação do nosso povo mais pobre. Por quê? Quem mais precisa do apoio é exatamente esse povo que mora nos 20 piores IDH que eu falei aqui de São Paulo. Então, por isso que também é estrutural. Então, quando eu dizia que lá no começo eles não gostam do movimento estudantil, vocês que são muito jovens ainda, eu no auge dos meus 66, né, qual que foi o papel do movimento estudantil no início da década de 60? Era brigar para ter mais universidades no Brasil. Na década de 50, nós tínhamos de 10 a 15 universidades aqui no Brasil. Na década de 60, de 20 a 25. Na década de 70, chegou de 30 a 50, a 40. Depois, em 80, começa a pular de 40 para 50. Então, ali, antes do golpe, esse movimento estudantil lutando por isso, que era para ter o direito, o acesso à universidade, aí vem o golpe em 64, qual é a saída que o governo e a ditadura militar encontram? Vamos fazer as escolas técnicas industrial, as ETs, e com uma linha de corte lá em cima, 7,24, 7,23 você não passava numa escola técnica industrial. E por que a linha de corte era alta? Para pegar os melhores, mais inteligentes? Não.
porque mesmo montando as escolas técnicas, não atendia ao tamanho do crescimento demográfico que vinha acontecendo no país. Então, bota a nota alta, a gente pensava, ó, eu passei porque eu sou inteligente. Não, você passou porque você era um privilegiado, uma privilegiada que teve um acesso ao melhor ensino. Né? Então, e aí vai lá no setor industrial, cria já desde o programa do Sistema S, né, para formar quem? Operários para a indústria brasileira, para a indústria paulista, que é um sistema importante, mas que sequer tem o trabalho de arrecadar. Porque, na verdade, é arrecadado na folha de pagamento, repassado para o governo federal, e o governo federal entrega para o Sistema S. Então, assim, foi a saída, isso arrefeceu um pouco, né, a luta do movimento estudantil não acabou, né, aí nós continuamos a luta pela democracia, pela redemocratização do país. Então, quando eu ouvi aqui deputados, a semana passada falando que a polícia tinha que baixar a borracha nos estudantes, é por isso que tem deputados que falam isso. Ele está incrustado na cabeça dele ainda que o modelo da ditadura militar era bom. A escola cívico-militar que nós aprovamos aqui, eles aprovaram na pancadaria. Nós lutamos contrário a ela, judicializamos. Então, assim, olha o que fizeram com a Sabesp. Bom, para que botar dinheiro na mão de quem? De ricos. Sabesp, 3,3 bilhões de lucro líquido em 2022. Uma empresa dessa não precisava ser privatizada. Olha o contrário do que faz o governo estadual, faz o governo federal. Pé de meia. Para quem o pé de meia? No ensino médio. Para quê? Para evitar a evasão escolar no ensino médio. Então, tudo isso ajuda, né, e formando os nossos jovens. Olha o contrário do que faz o governo Tarcísio. Além dele estar aqui, hoje nós vamos, hoje à noite vai votar, se aprova ou não a PEC 9, ele, com certeza, ele mobilizou para isso, nós vamos lutar, vamos resistir, que é a nossa tarefa, nós jamais vamos parar de lutar, né? Mas eles deverão aprovar essa PEC 9, mesmo com toda a luta que nós fizemos. E além da PEC 9, olha o que está fazendo o secretário estadual de Educação. Várias salas de aula do ensino médio está sendo fechado à noite. Dou exemplo, Escola Nelson Monteiro, lá em São Bernardo do Campo, você conhece o Céu Regina Rocco, essa escola é uma escola estadual, fica atrás do Regina Rocco, tem 16 salas de aula, das quais 14 estão ocupadas à noite no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, ele está fechando as 14 salas de aula à noite, tirando os alunos ali, mandando para o dia em escolas a 5 quilômetros, 6 quilômetros dali. Quando a gente tem 16 anos, quando a gente tem 15, 14, nós entramos no processo de aprendizagem no Brasil. Você só pode começar a trabalhar a partir dos 16, que é a questão da conquista do ECA, é uma conquista importante que nós tivemos na Constituição de 88. Então, esses jovens que vão sair para poder estudar à noite, estudar de dia, não vai estudar. Eles vão abandonar o estudo para poder trabalhar, para ajudar, ou para ter a sua autonomia, independência financeira, ou para ajudar no sustento da família. Esse jovem quer comprar o seu celular, o seu tênis, a sua calçadinha, quer desenhar o seu cabelo, é um direito. Né? E o governo Tarcísio e o secretário Renato Feder fechando salas de aula à noite. Aí eu conversei com a professora Bebel, falou, Bárbara, está acontecendo no estado inteiro. Eu achei que era um ponto específico, né? E todas as salas de aula do Nelson Monteiro ocupadas por no mínimo 40 alunos. Então, é dessa maneira que eles vão tratando. E isso está ligado ao quê? Ao racismo, né, estrutural. O institucional é quando ele está na instituição, que é a maneira como a instituição te trata porque você é negro ou negra, ou porque você é indígena. Né? Então, esse é um institucional. E esse outro é o estrutural. Então, isso vai empurrando cada vez mais nossa população negra para
um processo cada vez mais excludente. Deputado Barba, só informa a nossa audiência que esse programa está sendo gravado no dia 13 de novembro, então, portanto, antes da votação da PEC, que a gente fala a PEC do manejo, a PEC da transferência da educação para a saúde. Cosmo, por favor, sua pergunta. Deputado Barba, esses dados que você traz aí referente ao IDH nesses extremos de São Paulo reflete exatamente o que é o ponto específico do Brasil quando a gente fala da população negra, população periférica. Isso é muito importante, o que choca mais ainda é porque nesse exato momento que a gente está passando na programação da TV Alesp, é muito provável que um negro ou uma negra esteja sendo assassinada, vítima de violência por conta da sua cor. Isso é fato, são dados, não é o Cosmo, o jornalista que está falando, são dados estatísticos que estão trazendo isso. Mas, perante isso, eu sei que o trabalho aqui na Alesp, que está sob responsabilidade da primeira secretaria, ao qual o senhor é o primeiro secretário, diz respeito a um programa muito interessante e que está muito atuante nesses últimos 2 anos, que é o SOS Racismo, que está sob responsabilidade da primeira secretaria. Queria lhe ouvir sobre o trabalho do SOS Racismo aqui na casa, que saiu da casa, aliás, né? Está no estado inteiro. Acho que, Cosmo, primeiro, assim, é um trabalho muito importante que a Yara vem fazendo, Yara Bento, né? Para quem nos acompanha pela TV Alesp e aqui no Conexão Paulista, quem indica, quem coordena o SOS Racismo é o primeiro secretário. Acho que ele pode discutir com várias bancadas para poder indicar, mas eu preferi indicar a Yara, que já trabalhava comigo, até porque ela mora na rua que eu moro. E quando eu a trouxe, falei, Yara, vamos botar o SOS Racismo para fora da Assembleia Legislativa. Ele não pode ficar internalizado aqui. Então, a Yara tem feito um trabalho de visitar cidades, as câmaras municipais, né, de levar, hoje mesmo, se não me engano, está na cidade de Mococa, né, de levar o debate da questão racial para as câmaras municipais. Por que nas câmaras municipais, gente? Porque quem é que cuida primeiro do povo? Quem cuida primeiro do povo são as cidades. E quero deixar isso bem claro, nós acabamos de terminar uma eleição no mês de outubro. Primeiro, essa é uma disputa do poder local, nas câmaras municipais. Porque primeiro a gente mora numa casa, numa rua, numa viela, numa travessa, né, ou numa avenida. Depois a gente mora na vila, num bairro, num parque, num jardim, ou numa comunidade e numa cidade. Então, os primeiros que cuidam de nós é o poder local. É o poder legislativo, o executivo e o judiciário. É onde as coisas acontecem. Então, essa disputa das eleições de 2024 e todas as disputas das eleições municipais é o momento mais importante da vida do cidadão brasileiro, porque ele não está discutindo o rumo do país, está discutindo o rumo da cidade dele. E a Yara, desde que assumiu o SOS Racismo o ano passado, em março do ano passado, ela começou a levar esse trabalho. Levou para a Câmara de Rio Claro, para a Prefeitura, levou lá para Rio Grande da Serra, levou para Ribeirão Pires, levou para a cidade de São Bernardo, levou para a OAB de São Bernardo do Campo, que quem havia ganhado as eleições da OAB não implantou a Comissão de Igualdade Racial da OAB de São Bernardo. A Yara juntou os advogados negros e negras, advogados e advogadas, e foram junto à OAB, conversaram com o presidente. Quase 1 ano e meio depois, ele acabou instalando a Comissão da Igualdade Racial na OAB de São Bernardo. Nós realizamos o primeiro congresso da OAB lá de São Bernardo, e eu participei do Congresso da Igualdade Racial, convidou todas as cidades, mas assim, são lutas, pequenas lutas que está fazendo no cotidiano, que se transformam na somatória em grandes conquistas, em grandes lutas para ir combatendo, né, o racismo. Então, dia 4 de novembro agora nós fizemos a 21ª edição do Prêmio Zumbi dos Palmares. Tinha mais de 500 pessoas nessa casa, o plenário dos deputados totalmente lotado, mais a galeria totalmente lotada, homens e mulheres, brancos e negros, tinha corregedor de justiça, tinha desembargador que foi nomeado agora pelo presidente Lula. Então tinha várias autoridades, né? E qual é a melhor maneira de saber quem são as autoridades de cada segmento?
Não adianta eu discutir com o pastor da igreja evangélica, e alguns até conhecem, né, quem é a melhor autoridade lá da Umbanda, ou do Candomblé, do Banto, do GG Nagô, do Queto. Não, tem que discutir com essas pessoas. Quem é o griot, né, de uma comunidade negra? O griot, para quem está nos acompanhando não sabe, são aquelas pessoas mais idosas que têm um notório saber e conhece toda a história da sua religião, a questão cultural, seus tipos de comida, suas danças, as corimbas, os tambores, né? Então, você tem da onde nasce o samba, da onde nasce o sincretismo. Então, você tem que ir consultando as pessoas. Quando eu quero dialogar sobre o que é o papel da igreja evangélica, eu não vou lá perguntar, né, pro tata lá de um terreiro, eu vou lá conversar com um pastor da igreja evangélica, né? Às vezes eles me convidam, falam assim, você topa ir lá na nossa igreja? Eu falo, eu topo ir na sua. Qualquer igreja, qualquer religião, não tenho problema com isso. Desde que essa igreja, desde que esse terreiro, esse templo, essa igreja católica, ou evangélica, ou metodista, ou batista, o que for, né, combata todo tipo de preconceito religioso. Se não combater, eu não vou. Eu não vou. Porque a religião, a coisa mais arrogante que existe para mim na minha vida, eu aprendi isso com meus pais, que eram analfabetos, que a coisa mais arrogante na nossa vida é a gente querer achar que a nossa religião é melhor do que a dos outros. Então, e hoje tem gente que quer fazer isso, né? E gente que sofreu tanto preconceito quanto sofre as religiões de matriz africana. É só lembrar aqui, os evangélicos foram perseguidos pela Igreja Católica. Eu sou batizado na Igreja Católica, sou católico, né? Mas os evangélicos, quando Martinho Lutero racha a Igreja Católica, cria o protestantismo, né? Os evangélicos são perseguidos. Eu me lembro que na década de 70, os evangélicos, na sua militância, batendo nas portas dos barracos de madeira para fazer lá a sua evangelização, o povo falava assim, já vem os crentes encher o saco. Né? Então, assim, vítima de um preconceito também, né? E aí nós temos que combater todo tipo de preconceito. Gente, quero deixar claro, não é falar assim, nós temos que ser tolerantes. Não, nós temos que ter respeito pelas crenças, pelas questões culturais e pelo ser humano. Priscila, a sua pergunta, por favor. Deputado, você fala que não é preciso combater o racismo, mas ser antirracista. Mas aí nós temos realidades tão diversas aqui dentro do nosso país. Nós temos, por exemplo, jogadores negros que tiveram ascensão muito grande, são ricos, milionários, ainda sofrendo racismo dentro dos estádios, assim, situações horríveis. Por outro lado, nós temos pouquíssimas pessoas dentro das universidades com a cor preta ou pardos, que não conseguem ascender para uma posição de chefia, CEOs de grandes empresas. Então, ao mesmo tempo que tem aquele que consegue e é alvo do racismo, aquele que é alvo do racismo e não consegue chegar. Como que a gente consegue trabalhar essa balança, deputado? Primeiro, Priscila, assim, eu acho que tem vários jogadores negros que foram importantes nessa luta, né? A luta do goleiro Aranha, né? No Santos ele foi vítima de racismo. A luta atualizar agora para o Vini Júnior, né? O cara que deve estar ganhando milhares, milhões de euros, né? Poderia falar assim, eu vou me acomodar, ficar quieto no meu canto, que eu estou hoje talvez no melhor time do mundo, o time que mais ganhou a Champions League, né? Que é o torneio europeu, e vou ficar quieto. Não, ele não se rendeu a isso, ele não aceitou isso, né? Ele botou em xeque o clube e falou, ou vocês me ajudam a combater, ou me demitam daqui, né? Então, porque é um risco que ele tinha de ser demitido ao começar a combater o racismo. Então, nós temos que aplaudir essas atitudes desses que ascenderam, porque no Brasil, o negro ou a negra, ela só se acende, ele só se acende através do futebol, através da arte, da cultura,
ou através da música, através do esporte. É isso. Porque nas empresas, nos locais de poder de tomada de decisão, gente, eu trabalhei 41 anos na indústria. Primeiro na indústria moveleira de São Bernardo do Campo. Você não via um negro num cargo de decisão na empresa. Trabalhei 8 anos com carteira registrada e 3 anos por minha conta. Você não via um negro num cargo de decisão na empresa. Trabalhei 5 anos na Volks e 25 na Ford. Você via um negro ou outro em algum cargo intermediário, mas não era o CEO da Volkswagen, ou o CEO da Auto Latina, que quando se juntou os dois, ou o CEO da Ford, né? Então, um caso ou outro aparecia, quando aparecia eu sorria, né? Falava, pô... Né? Então, assim, tem coisas que foi acontecendo, e eu, Priscila, no início da década de 70, quando eu comecei a ver filhos de operário, já tinha já mais de 18 anos, já tinha passado já do meio da década, 76 eu fiz 18 anos, mas no início da década de 70 eu vi alguns operários e filhos de operário começar a se formar em administração de empresa, mas essa é uma coisa mais fácil, mas quando começa a se formar em direito, um doutor, um advogado era quase um semideus para uma pessoa que não tem informação nenhuma. O médico, então? Entendeu? O médico, então, sabe, eu que cheguei em São Paulo em 63, né, a cidade de São Bernardo tinha 81 mil habitantes, hoje tem lá mais de 900 mil, então você vai olhando aquelas coisas, você vai lá assim, o Brasil vai mudar, o Brasil está mudando. Não, o Brasil só passa a mudar a partir do momento, lógico, teve gente que ajudou a mudar o Brasil. Dá um grande exemplo, Getúlio Vargas. Eu vejo um monte de gente atacando as empresas públicas, dizendo que tem que ser privatizada. Uma boa parte dessa turma não for estudar a importância que teve todo o sistema Brás que foi criado no Brasil. Petrobras, a Vibras, Eletrobras, né, a CSN, a Cosipa, que eram tudo empresas públicas, criado de Juscelino, de Getúlio para cá, Getúlio, depois Juscelino, né? Essas empresas ajudou a chegar no Brasil mais moderno que é hoje, né? Esse Brasil que é hoje, nós somos a 7ª, 8ª economia do mundo hoje. Nós estamos ali, indo bem. Então, mas o Brasil, então, dá esse salto. Aí, esses dias eu estava assistindo um documentário, Getúlio se suicidou, sabe para quê? Sabem por quê? Para impedir um golpe militar. Porque todo o ministério dele, com exceção do Tancredo Neves, dizia que ele tinha que renunciar. E naquela época você tinha 3 ministros de guerra, um da aeronáutica, um da marinha e um do exército. E o restante dos ministros civil diziam que ele tinha que renunciar. Então ele termina uma reunião do ministério, sobe para lá e suicida, dá um tiro no peito e suicida. Aí surge um movimento queremista, jogando cadeiras, mesas pela janela, queremos Getúlio, foi uma comoção social. Atrasou o golpe militar por 9 anos. Por 10 anos, o golpe ia acontecer em 64. Então, aí a partir de janeiro de 2003, quando o presidente Lula assume o Brasil, nós temos em todas as universidades públicas do Brasil, públicas e privadas, apenas 1,5% da população universitária é negra. Quando o presidente Lula cria a política de cotas para os indígenas, para os alunos oriundos de escolas públicas e para as cotas raciais, aí foi crescendo, e junto com isso o ProUni, aí cresceu, hoje nós já somos mais de 20% de negros e negras nos nossos 2.574 instituições de ensino superior que nós temos no Brasil, das quais 318 é negra. O Enem, como método de acessar direto às universidades, agora tinha inscrito quase 4 milhões de alunos, 3 milhões e pouco participou, tinha mais de 4 inscritos, teve uma abstenção ainda alta, vai ter a segunda fase agora para quem, uma terceira chamada. Então, todas essas políticas públicas, né, elas vêm ajudando a inserção do nosso povo negro, né, no meio agora
da nossa elite branca. E até a representatividade aqui dentro da LESP, né? E até a representatividade aqui O dentro quanto da LESP. aumentou no último tempo. Deputado Teonílio Barba, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Conexão Paulista. O tempo passou voando, a gente tinha muitos outros assuntos que gostaríamos de tratar. Por favor, volte uma próxima oportunidade. Obrigado, Renato. Eu que agradeço você, Priscila. Agradeço o Cosmo que se dispôs a vir aqui hoje ajudar nesse debate. Agradeço todo o nosso pessoal aí que estão atrás das câmeras, tá bom? Um bom dia para todos hoje. Muito obrigada, Cosmo Silva. Você é nosso convidado, jornalista convidado hoje na mesa do Conexão. Super obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer participar dessa mesa, dessa entrevista. Priscila. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com os grandes profissionais, mas principalmente com o deputado que tem uma ação, né, tão representativa aqui na casa e uma luta tão grande para que esse assunto não fique morto, né, não caia no esquecimento. Então, 20 de novembro, assim, o Dia da Consciência Negra, é o nosso dia. Viva o nosso povo negro. Ótimo dividir com vocês essa edição. E toda quinta-feira, às 9 da noite, você confere uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Obrigada pela companhia e até a próxima edição. Continue com a gente aqui na Rede Alesp.